Olá pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais uma live. E se você está aqui chegando pela primeira vez, sou o psicólogo Alberto Josmar. Eu ajudo pessoas com ansiedade social a interagir, a se comunicar sem ficar ansioso. E hoje nós vamos falar de um assunto importante: viver com fobia social, o que é e como lidar. Bom, então como que é, né, viver com a fobia social? Então a gente sabe que ao longo desses anos a gente tem visto que a ciência, né, tem vem se multiplicando, né, cada vez mais, e não era um assunto tão abordado alguns anos atrás. Hoje a gente já tem pessoas falando a respeito de fobia social, timidez, nem tanto. Né? Algumas pessoas aí falando alguma coisa a respeito da timidez. E algumas pessoas não sabiam que, na verdade, tinha fobia social. A pessoa passa aí a vida inteira pensando que é somente uma pessoa tímida. E aí o que acontece? A pessoa acaba tendo dificuldades para se relacionar no dia a dia dela. Dificuldade para interagir, dificuldade na área do trabalho, nos seus relacionamentos, na sua escola, né, na faculdade, nos seus estudos, na questão de formar amizades. Então essa vivência, né, vai se tornando assim muito difícil, complicada, e às vezes a pessoa não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. As pessoas têm muita dificuldade em saber, né, qual que é a diferença entre a timidez e a fobia social. Talvez essa seja uma dúvida, tá? Uma questão. Se você ainda não fez alguma avaliação, algum diagnóstico, tá? Então, primeiro a gente precisa saber o que é timidez. A timidez, vamos dizer que é uma característica do ser humano, tá? Da personalidade. Então, todos nós temos aí um perfil. Como assim? Existem pessoas que são comunicativas, outras pessoas mais discretas, pessoas mais reservadas, pessoas que não gostam de se enturmar. Então podemos dizer que a personalidade é como uma impressão digital, né? Uma íris dos olhos. Não tem duas impressões digitais iguais. Então você é único, a sua personalidade é única. Por exemplo, o modo como você anda, só você anda dessa maneira, né? A marcha, né? O modo como você anda. Não tem outra pessoa que anda igual a você nesse mundo. Entende? Então a timidez ela é uma característica, um perfil como um outro qualquer. Não tem nada de errado nisso. E sim, todos nós já tivemos assim alguma inibição, ficamos tímidos em alguma situação social. Isso é normal, tá? Para qualquer pessoa. Então poderíamos dizer aí que a timidez, a pessoa tem uma ansiedade branda, ela sente um desconforto quando vai interagir com as pessoas. Só que ela não fica paralisada, entende? Então ter esse desconforto, né, ficar apreensivo, não tem nada demais. E a fobia social, o que é a fobia social? A fobia social, ou conhecida como a ansiedade social, ela já se configura como um transtorno. Já um transtorno da classe dos transtornos de ansiedade. Então nós temos aqui o transtorno de ansiedade, aqui em cima. Abaixo nós temos várias subclasses de transtornos, como a fobia social, fobias específicas, pânico, transtorno obsessivo, agorafobia, temos transtorno de ansiedade generalizada. Então, a fobia social é uma das subclasses do transtorno de ansiedade. E a fobia social, o que é? A pessoa tem um medo e uma ansiedade intensa de interagir com as pessoas. Só o fato de estar perto das pessoas, ele já começa a ficar ansioso, ficar com medo. E esse medo, essa ansiedade, ele vem acompanhado de alguns sintomas físicos. E no caso do fóbico social, ele vai ter algum prejuízo na sua vida social. Tá? Então essa aí praticamente seria, resumidamente, né, o que é a fobia social, a ansiedade social. Vamos ver então quais são as diferenças, porque há diferença.
tá? Geralmente as pessoas confundem, mas a gente pode notar aí algumas diferenças. Então, a primeira dela diz respeito à ansiedade, né, às emoções. Então, no caso da timidez, a pessoa ela vai ter uma ansiedade branda, tem uma ansiedade branda de situações sociais. Ela vai sentir um desconforto. Na fobia social, não. A ansiedade ela já é mais intensa. Outra diferença, a pessoa, o tímido, ele consegue já permanecer nos locais públicos. A pessoa vai em um banco e ali ele já vai encontrar algumas pessoas, ele fica na fila, ele consegue esperar a vez dele. Então, nesses locais, nesses ambientes sociais, ele consegue permanecer nesses ambientes. Ele não tem nenhum problema com relação a isso. Diferente do fóbico social. O que acontece com o fóbico social? Ele sente uma necessidade urgente de se retirar do local. Quando ele está nesses ambientes, a ansiedade começa a subir, começa a aumentar, o coração começa a acelerar, as mãos começam a suar, pontadas no peito. E aí ele fala, opa, tem que sair daqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Senão eu vou ter uma crise de ansiedade, vou ter um pânico, que é um dos sintomas da fobia social. Tem o pânico, sintomas físicos, e ele quer se retirar. E às vezes as pessoas elas têm uma má interpretação com relação ao fóbico social, o tímido, porque a pessoa ali é metida, não quer se misturar, a pessoa se acha. Mas não é verdade, porque a pessoa ela quer estar com as pessoas, quer participar das atividades sociais, quer estar nos ambientes sociais, mas é uma mistura, né, de sair do local e de sentar, né, de conversar com as pessoas, de participar das atividades sociais. Então ele tem essa mistura de sentimentos. Uma outra diferença é com relação a prejuízo. O tímido ele sofre pouco ou nenhum prejuízo na sua vida social. Então ele estuda, ele trabalha, ele tem amigos, ele sai. Então a gente pode notar aí pouco prejuízo na sua vida social, diferente da fobia social. O fóbico social ele sempre vem aí, a sua vida está prejudicada, a sua vida, né, social. Ou pode ser uma área determinada, uma área específica, vamos dizer assim, ou pode ser várias áreas podem ser prejudicadas. Eu não consigo estudar, não trabalho, eu não tenho relacionamento amoroso, sou solteiro, sou sozinho, não tenho amigos. As áreas da vida dele é prejudicada. Quando eu tive minhas primeiras crises, com 14 anos, qual foi a área que foi afetada? Foi a área do estudo. Eu não consegui ir para a escola, perdi 2 anos e meio de escola, entende? Então, alguma área da vida da pessoa é prejudicada. Uma outra diferença que também a gente pode notar entre a timidez e a fobia social com relação ao sofrimento. O tímido, ele interage, tá? Sem nenhum sofrimento. Ele vai lá, ele tem os amigos, tem os vizinhos, ele consegue passar na rua, interagir com as pessoas, fazer as interações sem nenhum sofrimento. Agora, o fóbico social já é extremamente difícil isso. Dependendo do grau da fobia da pessoa, a pessoa vai encontrar muita dificuldade, vai ter muito sofrimento. Ele vai procurar evitar a todo custo. Então, interagir, em alguns casos, quando ele interage, há muito sofrimento. Né? Tenta tolerar, né? Tenta interagir. E há esse sofrimento. E assim, por que as pessoas... tem uma razão, né? Por que as pessoas confundem, né, a timidez e a fobia social. E eu tenho algumas hipóteses, né? Por que isso acontece. Primeiro que o tímido e o fóbico eles têm os mesmos sintomas sociais. Eles compartilham os mesmos sintomas sociais, têm os mesmos sintomas físicos, tá? Pode ter os mesmos sintomas físicos, tem os mesmos pensamentos negativos, mesmas crenças. E aí há um termo muito genérico, quando a gente vai fazer uma pesquisa na internet, a gente encontra esse termo, timidez. Então as pessoas utilizam para tudo. A pessoa tem alguma dificuldade na habilidade social, ou alguma dificuldade de interação, e a pessoa acaba utilizando esse termo. Talvez não conheça outros transtornos, né, relacionados
a dificuldade de interação, de habilidade social. E aí é um termo muito conhecido, né? Timidez, é muito fácil. E segundo as pesquisas falam que o tímido, nós temos 50% da população brasileira são tímidas. É algo normal, né? Vamos dizer, ter esse número de pessoas, tá? Porque é um perfil. Você entende? Então você não está sozinho, não está solitário, isso só acontece comigo. Não acontece, é muito comum isso. E uma outra razão, né, uma das minhas hipóteses, é porque as pessoas, o que acontece? As pessoas vão copiando na internet, sem muito análise, sem fazer pesquisa, sem ter um estudo a respeito disso, então elas vão replicando. Tá? Coloca a timidez para tudo, né? Uma vez que os pesquisadores não há assim, vamos dizer, pesquisas referentes a esse tipo de assunto, tipo de tema, né? Por quê? Porque não interessa, né, aos pesquisadores, porque não é um transtorno, tá? Não é algo que cause muita dor na vida da pessoa, do ser humano, diferente da fobia, que aí já configura um transtorno. Então, se você for procurar esse termo no CID-10, né, que é a Classificação Internacional das Doenças, nos periódicos, né, nos livros, Manual Diagnóstico, também no DSM-5, você não encontra a palavra timidez. Então, ela não se configura uma doença, né, um transtorno. E aí as pessoas acabam replicando, né, vê algo na internet e copia lá, faz o blog, faz a página e acaba copiando tudo igual. Então, as pessoas têm essa tendência aí de confundir, tá, a timidez e a fobia social. E dentro da fobia social, nós temos alguns níveis. Seria interessante aqui a gente falar. Por exemplo, fobia social grave, que é uma fobia social alta, vamos dizer assim. Como que eu classifico isso, né? Então, pessoas, claro, faço algumas avaliações, faço o meu diagnóstico. Então, a pessoa tem que ter dificuldade em várias situações sociais para fobia social grave. Vamos dizer assim, uma fobia social complexa. Ela tem que ter dificuldade em várias situações sociais, tá? Também tem que estar associado a outros transtornos. Então, nós temos pesquisas que 50% das pessoas que têm ansiedade social desenvolvem outros transtornos. Então, a pessoa sempre vem acompanhada aí outros transtornos, né, na situação mais grave. A pessoa tem ansiedade, tem depressão, ou pode ter transtorno obsessivo, pode ter agorafobia, tá? Pode desenvolver vários outros transtornos. Então, assim, ela ela tem prejuízo na vida dela em alguma área. Então, a situação pode variar. Às vezes, a pessoa pode ter ter uma área só prejudicada da vida dela, ou pode ter várias áreas. Por exemplo, eu não consigo trabalhar. Por que não consegue, né? Então, a primeira barreira ali da pessoa já é a entrevista. Então, a pessoa ela pode estar namorando, ser casado, estudar, pode ter amigos, mas na questão do trabalho, ela tem a sua área prejudicada, a sua vida prejudicada. Entende? E então, o foco social ele encontra esse desafio já logo no início para arrumar o seu trabalho. Então, ou seja, se não passar na entrevista, né, como que ele vai trabalhar? É a primeira barreira. E fora isso, não é só vencer essa primeira barreira, né, fazer a entrevista de emprego, mas depois ele vai ter que trabalhar em equipe, ou uma equipe multiprofissional, trabalhar com outras pessoas, outros colegas, vai trabalhar do lado de outras pessoas. Então, como que é isso? Então, é um segundo desafio. Outra pessoa pode participar também de reuniões no trabalho. Tem empregos que a pessoa precisa participar de reunião. E aí a pessoa acaba utilizando vários comportamentos para participar da reunião, como, por exemplo, comportamento de segurança, que eu já falei vídeos a respeito sobre isso, né? O comportamento de segurança são ações que a pessoa pratica para reduzir a ansiedade dela.
é como se fosse uma muleta. Ela utiliza esse comportamento para interagir. A pessoa, eu só saio de casa se eu usar óculos escuros. Quer dizer, a pessoa não vai estar vendo os meus olhos, não vai ver para onde que eu estou olhando. Então, isso é um comportamento de segurança. Usar óculos escuros. Ou desviar o olhar daquilo que está... daquilo que você tem medo, tem ansiedade, se as pessoas, você desvia o olhar das pessoas. Isso se chama comportamento de segurança. Então a pessoa pode ter uma área prejudicada da vida dela, ou pode ter várias áreas prejudicadas. A pessoa não sai de casa, ela não trabalha, ela não estuda, ela não namora, não tem amigos. Nos finais de semana ela fica em casa. Você entende? Então aí nós já temos aí uma fobia social grave. Ok? Então nós estamos aí descrevendo esses 3 níveis. E a fobia social moderada é onde a pessoa também tem dificuldade em várias situações sociais, e a intensidade da fobia social já não é tão grave. A pessoa pode se enquadrar numa intensidade mais moderada, pode vir ou não acompanhadas de outros transtornos, e ela tem a sua vida, ela tem uma funcionalidade na sua vida. A sua vida social está funcionando. E ela pode ter alguma dificuldade, algum prejuízo, né, em alguma área da vida dela. Como eu citei aqui do grave, pode ter uma. Então a pessoa ela trabalha, ela estuda, ela é casada, só que na hora de, por exemplo, de falar em público, ela começa a ter crise de ansiedade. Então a pessoa pode se enquadrar na fobia social moderada. E nós temos aí a fobia social leve, que é uma fobia social mais específica. E ela não vem acompanhada de outros transtornos. Fobia social específica, em uma situação, ela não é uma fobia social complexa, e aqui eu também enquadro o tímido também. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Então, a pessoa ela não consegue assinar documento porque os outros vão estar olhando ela, observando. Ela comprou alguma mercadoria e ela teve que buscar no correio. Então, ali, só o ambiente já começa a ficar preocupada, ansiosa. E aí, na hora de assinar, ela começa a ter dificuldade, começa a ter crise de ansiedade. Então, é uma situação social muito específica. Então, a pessoa tem uma vida normal, no seu dia a dia, ela conversa, interage com as pessoas, mas nessa situação específica, ela tem ansiedade. O gatilho mental foi acionado. Muito comum também a questão do medo de falar em público. Segundo as pesquisas, né, uma pesquisa britânica, é o seguinte, que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Olha que coisa interessante. E o medo de falar em público também é considerado uma fobia social específica. As áreas da vida dele normal está funcionando, ser uma pessoa para cima, né? Só que na hora que ele vai fazer essa apresentação, ele vai fazer uma palestra, um seminário, talvez não seria nem um discurso aí de 30 minutos, 20, mas só o fato dele ter que falar 5 minutos para algumas pessoas, ele já fica ansioso. Ele trava na hora, ele não consegue falar. Algo que ele teria que falar lá em 20 minutos, ele fala em 2 minutos. Então, isso também é considerado uma fobia social específica. E aí, muitas pessoas, o que fazem? Também não têm conhecimento. O que é fobia, né? Primeiro, vamos ver o termo, né? Medo, né? O que é um medo? Né? Medo é uma emoção normal, natural do ser humano. O extremo do medo é a fobia. O que significa fobia? É um medo exagerado. É um medo excessivo, exacerbado, que a pessoa tem. Então é um medo desproporcional, e a gente sabe. É por isso que chama fobia. E a pessoa pode ter fobia de outras coisas também. Fobia de barata, de insetos. Então a pessoa... a gente sabe que a barata não vai fazer nada de errado com a pessoa. Não vai matar a pessoa, vai picar, vai transmitir. Não, mas a pessoa tem um medo exagerado com relação à barata. Só ela pisa na barata, já mata a barata. Entendeu? Mas ela tem um pavor
É um medo desproporcional. Tá? E tem outros tipos de fobia, medo de altura, medo de injeção de sangue, medo de animais, enfim, são diversos, né, que você possa imaginar. Tem até fobia de vento, se a pessoa tomar vento, ela tem crise de ansiedade. Então tem vários tipos aí de fobia. E eu quero que se você está... Vamos movimentar um pouco aí, pessoal, o pessoal está chegando. Lion, Márcia, Cleidiane. Então vocês comentem aqui qual o nível de fobia social que você acredita que você tem. Você acha que tem uma fobia social grave, uma fobia social já moderada, ou uma fobia social leve? Ou se você tem, ou se você se considera uma pessoa tímida, ou você tem timidez, né? Eu descrevi aqui a diferença da timidez e da fobia social. Então, já comente aqui, já deixa, pelo menos, dá um sinal de vida que você está entendendo. Então, dá aí, dá um foguinho, umas palminhas, beleza? E, Alberto, qual que é o impacto da fobia social na minha vida? Ó, tem vários impactos, tá? Dependendo do grau da fobia social. Então, a pessoa pode se tornar uma pessoa sozinha, solitária, um dos pontos. Então, ela acaba arrumando uma maneira, um jeito de lidar com essa situação, e às vezes a maneira é se distanciar das pessoas, vai se afastando. Não era isso que a pessoa queria, mas ela não encontra outro recurso, não encontra outra maneira como enfrentar essa situação, porque ela não sabe como interagir, como se comunicar, fica muito ansiosa, ela trava, tem muita dificuldade na hora de se relacionar, e ela não sabe como que eu vou fazer isso. Então, ela sente-se inadequado nos ambientes sociais. Ela não se acha, ela acha que não é merecedor de estar ali. E aí o que faz? Vou fazer as coisas sozinha, vou me afastar das pessoas. Entende? Então, o impacto já começa por aí. Ser uma pessoa mais sozinha, mais solitária, mais individualista. A pessoa pode ter uma dificuldade, ter um impacto na área do trabalho, na área profissional, como eu citei, né, uns minutos antes. A pessoa já encontra a primeira barreira ali na entrevista. E aí, quando muitos passam, precisa manter esse emprego, manter esse trabalho. Como que eu vou manter, né? E é uma sensação horrível, ruim, ansiedade todos os dias, porque não é só pelo fato dela estar interagindo que isso vai sumir. Eu tenho pacientes que a pessoa, mesmo trabalhando, convivia com esses sentimentos, com essas sensações. Então aí a pessoa faz um esforço, né, enorme para continuar no trabalho, só que vários pensamentos começam a surgir, pensamentos e crenças começam a ser ativados naquele momento. Quando ela vai para casa, tudo volta ao normal. A pessoa pode não ter promoção. Às vezes a pessoa é uma pessoa inteligente, uma pessoa com boa aparência, né, vamos dizer assim, uma pessoa atraente. Ela tem um bom currículo, ela fez faculdade, ela tem especialização, tem experiência. Só que quando o chefe lá na empresa precisa dar uma promoção, dar um cargo de liderança, vai fazer uma avaliação, um teste, ela não consegue falar, não consegue desenvolver o seu potencial, as suas habilidades, ter um bom desempenho social. Porque a ansiedade é tão grande que trava a pessoa, ela começa a gaguejar, então, ou seja, o patrão vai olhar e falar, falta confiança, falta autoconfiança. E aí vai escolher outra pessoa que, em algumas situações, estava menos preparada, não tem o currículo que você tem, não tem a experiência que você tem, não tem o potencial, mas só pelo fato da pessoa saber se expressar, se comunicar, foi lá e demonstrou um pouco confiante, ela ganhou a vaga. Então, começa a ter impacto nisso. Você não recebe as promoções, salários mais baixos. Você poderia estar trabalhando em outra coisa que você
gostaria, e você acaba escolhendo profissões que não quer, mas pelo fato da dificuldade, da ansiedade, você acabou optando por... Aliás, foi o que tem, né? Foi o que está disponível. Então, já tive situações da pessoa ela ter ansiedade social e ela, bom, a única coisa que consigo fazer é dar aula. E aí eu perguntei para a pessoa, mas você dá aula onde? Na faculdade, em ensino médio? Ela falou, não, eu dou aula para crianças de 5 anos para baixo, de 6 anos para baixo. Porque as crianças são pequenas, não tem assim a capacidade de julgar, de criticar, nada disso. Bom, isso na cabeça da pessoa. Então, ou seja, a pessoa perde oportunidades, né, no trabalho, de ganhar um salário maior, de mudar de função, de cargo, de assumir um cargo de liderança. Até porque você precisa desenvolver essa habilidade. Eu digo assim que é uma habilidade essencial, é fundamental para os nossos dias. Se você quer ter sucesso na sua vida, em qualquer área da vida. Por quê? A vida, ela não gira em torno das coisas. Ela gira em torno das pessoas. Você percebe? Tudo à nossa volta tem pessoas. Se você, 90% do seu dia, você está interagindo com alguém. Se você está na sua casa, você está ali interagindo com alguém. Se você sai do portão para fora, você também vai interagir com alguma pessoa. No mercado, no trabalho, você vai na padaria ou vai na esquina, encontrar pessoas. Pessoas estão todo momento aí na nossa vida. Então eu diria que é a habilidade mais importante do século XXI. Não é um luxo a habilidade social, você tem que dominar essa habilidade. Então é muito diferente uma pessoa que tem essa habilidade afiada. Escreve aí pra gente, comenta como que seria a sua vida social se você tivesse a habilidade social, se você não tivesse ansiedade. Como que seria? Então os impactos disso no trabalho, a gente vê claramente, impactos no estudo, na escola, a pessoa começa a não estudar, não quer ir mais para a escola. Isso pode acontecer. Porque lá a pessoa precisa estar numa sala com pessoas e precisa interagir. Tem impacto no estudo, a pessoa abandona os estudos e aí se torna um efeito dominó. Porque se você não estuda, e aí como que você vai arrumar um trabalho? Fica um pouco mais difícil. Não quer dizer que você não possa arrumar um trabalho. Tem várias profissões que você não necessariamente você precisa de um diploma. E ainda mais você pode trabalhar para você mesmo. Tá? Mas é claro, o estudo, se você não consegue estudar na escola tradicional, convencional, você pode ser um autodidata, estudar por si. Mas a gente também tem impactos na área escolar, na área educacional. A pessoa começa a faltar na escola e se afastar dos estudos. Outro impacto nos relacionamentos. Então tem pessoas que gostariam de se relacionar, de namorar, de conhecer alguém, sair, mas não consegue. Eu não estou falando da pessoa que não tem interesse, tá? Eu quero ser solteiro, eu não quero namorar, eu sou muito novo, eu planejei namorar ou casar mais tarde. Não tem nenhum problema com relação a isso. Nós estamos falando da pessoa que tem o desejo, não, eu quero namorar, eu vejo os meus amigos namorando, e eu já tenho 20 anos, eu tenho 25 anos, eu quero namorar, eu quero sair com alguém, conhecer alguém legal, alguém interessante, alguém atraente. Eu quero sair, mas eu não consigo. Aí sim, você tem uma dificuldade, tem um problema aí. Então a pessoa pode sofrer impacto na área do relacionamento. E tem pessoas que talvez seja fácil iniciar um relacionamento, conhecer, conversar, mas a pessoa não consegue manter o relacionamento. Isso também é uma outra questão. A pessoa tem dificuldade de manter o relacionamento. Às vezes a pessoa está namorou uma semana e ele não consegue manter um relacionamento aí durante um mês. E eu tenho até um caso, hoje se torna até engraçado, né? Lembrando algumas situações que eu passei na minha vida, por exemplo, as primeiras vezes que eu lembro, a primeira vez, né, que eu namorei, na verdade arrumaram namorada pra mim, né? Eu tinha uns
14 anos mais ou menos, 13, por aí, estava na escola. Então o pessoal arrumou uma namorada para mim e eu até gostei, porque ela era bonita e tudo mais. E só que foi um namoro relâmpago. O pessoal arrumou, ó, ela quer namorar com você, gostou de você, e eu nem falei nada com ela. E aí a gente namorou um final de semana. Aí na segunda-feira o pessoal falou, ó, ela saiu com seu amigo tal, e era tudo mentira, né? Eu descobri, né? E ela terminou com você. Ou seja, né, eu nem fui falar com ela. Então os outros arrumaram a namorada pra mim e os outros terminaram por mim também. Ou seja, uma semana. Então, mas por quê? A gente não sabe o que fazer, não sabe lidar, não compreende, né? Como fazer, né, como se comportar. Aqui o Francis está falando, né? Tem um problema de ir para ruas com muitas pessoas, que elas estão me julgando toda hora. Então, esse é um dos pensamentos centrais da fobia social, tá? E aí o impacto, né? Estamos falando aí do impacto da fobia social no seu dia a dia. Então, como o Francis falou aqui, para sair na rua é difícil, para encontrar pessoas, interagir, né, mandar até mensagem no WhatsApp, no virtual com as pessoas. Entende? Na sua saúde também é importantíssimo. Então, como que a gente quer viver a vida, aproveitar a vida, se não tem saúde? Não adianta. Você pode ser uma pessoa rica, pode ser uma pessoa bonita, pode ter várias outras qualidades, mas sem saúde é impossível você aproveitar a vida na qual você tem direito. Você está de ter respeito, carinho, amor, de ter, né, um bem-estar, qualidade de vida. E a fobia social, ela vai ter esse impacto. Porque você começa a utilizar remédios, esses remédios começam a dar efeitos colaterais. Quando você não trata a fobia, você pode desenvolver outros transtornos, a pessoa sente mal-estar, fica frustrado, decepcionado, angustiado. Então, tudo isso aí vai interferir na saúde da pessoa. Imagine você acordando todos os dias com aquela sensação ruim, estranha. É difícil. Então, a fobia social ela pode impactar a vida da pessoa de diversas formas. Eu só citei algumas aqui, tanto na questão da solidão, do trabalho, do estudo, da saúde, do relacionamento. Falei também, até citei aqui o meu exemplo de namoro, né? Não sabia o que fazer. E aí teve uma situação que aconteceu comigo, porque assim, a pessoa ela até consegue, né, iniciar um relacionamento, mas ela não consegue manter. E aí eu lembro, eu já tinha mais de 20 anos já. Eu namorei com uma menina. Fui lá, né, e vamos namorar, tudo mais, estava interessado, era uma pessoa interessante e tudo mais. Só que depois ela mandou mensagem para mim, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não aconteceu nada. Faz um mês que você não manda mensagem, não liga para mim. Ou seja, tava namorando, cara, com a menina, velho, e um mês sem ligar pra pessoa. Tipo, aconteceu um desastre, né? Tipo, eu fui preso, eu morri. E aí depois que eu fui me tocar, não. Cara, tô namorando, né? Tem que conversar, né? Me aproximar da pessoa, estar mais perto, se interessar. Não, comecei a namorar com a pessoa e sumi durante um mês. Aí depois de um mês ela, sei lá, né? Não sei se ela estava me testando, alguma coisa do tipo, né? Me ligou, mandou uma mensagem depois de um mês. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada, né? Olha. Então, ou seja, a gente não tem muita noção, não sabe, tá? Então isso pode acontecer. E o que acontece? E aí, então, o que acontece, né? Quando a gente começa a empurrar esses problemas para debaixo do tapete? A gente tem uma situação, tem um problema, tem uma timidez. Então a timidez, como eu falei, não é nenhum problema, só que a gente tem que prestar atenção quando isso começa a se tornar um problema para nós e atrapalhar a nossa vida, travar, né? Como se a pessoa estivesse travada, algemada, com as mãos amarradas. Então a timidez, qual o problema da timidez? A pessoa começa a perder oportunidades na vida dela. Perder oportunidades, a pessoa não atinge os seus objetivos. E objetivos a gente tem vários, a gente tem diversos, em várias áreas, nas 10 áreas da nossa vida. A pessoa não realiza o seu sonho.
Quantos aqui tem algum sonho, algum desejo que quer, não necessariamente seja um sonho, né? Mas algo que ela deseja muito, que ela almeja alcançar. E aí o que a pessoa faz? Pega lá, coloca o sonho na gaveta, guarda esse sonho. Por exemplo, eu tinha um sonho de ter uma família. Então, com uns 20 anos mais ou menos, eu tinha esse desejo, tinha esse sonho. Não realizei na hora. Demorou muitos anos para eu realizar. Hoje, depois de 20 anos, depois de 16 anos, né? Depois eu consegui realizar esse sonho. Casei, hoje já tenho 2 filhos. A pessoa pode ter vários outros sonhos, de viajar, de trabalhar, de estudar. Ou seja, então a timidez ela realmente pode atrapalhar, emperrar, né, a sua vida. Outro problema, a pessoa deixa de ser ela mesma. Ela deixa de fazer as coisas que gostam. Não vou fazer aquilo, não sei, o que as pessoas vão falar? Não vou fazer porque o que as pessoas vão dizer? Muito estranho. E a pessoa, ela gosta de fazer algo, ou por exemplo, gostaria de ir na academia, fazer exercício, mas eu não vou porque vai ter pessoas lá e eu sou muito tímido. E também a pessoa acaba de não aproveitar a vida, né? Não aproveitar e de viver como ela gostaria. Então, a timidez não é um bom negócio, não é um mau negócio. Então, vai ter vários prejuízos aí em sua vida. E a questão da fobia social, a pessoa pode, algo que esteja ali no início, né, a fobia social talvez esteja prejudicando algum setor, alguma área da vida dela, se ela não tratar, pode esparramar, né, ou desenvolver para outras áreas. Algo que ela só tinha dificuldade, por exemplo, falar em público, agora ela não consegue comer em lugares públicos, não consegue fazer telefonar, não consegue trabalhar porque as pessoas estão observando, tomar uma iniciativa, conversar com as pessoas, escrever, fazer a sua assinatura. E isso pode ir para outras situações sociais. É muito comum isso acontecer. E às vezes a pessoa está com poucos sintomas e a pessoa acha assim, um dos erros que a pessoa fala é que o tempo vai resolver. Ou isso passa, né? E o tempo ele não tem poder curativo, isso não vai passar se você não fizer nada a respeito. Tem que fazer alguma coisa a respeito. E aí, algo que era simples no início nós tivemos aí vários pacientes que antes da pandemia a pessoa estava levando a vida dela normalmente, ia até empurrando com a barriga. Depois da pandemia foi a gota d'água, ou seja, o copo já estava cheio. E aí a pessoa começou a ter muitas crises de ansiedade, crises de fobia, mas ela já tinha um problema anterior. Uma outra problema que eu posso ter, quando eu não trato isso, já eu posso desenvolver outros transtornos. Tá lembrado da estatística que eu falei? 50% do fóbico social desenvolve outros transtornos, porque vai frustrando a pessoa, né? Vai limitando a vida da pessoa, e com certeza, não tem como você ficar feliz, contente. Vai dificultando cada vez mais a sua vida, tendo esse mal-estar. Então, desenvolver outros transtornos. E qual é o melhor momento que você pode intervir? O melhor momento é agora, não é o amanhã. Aliás, né, o futuro não existe. Não sei se você sabe. Então, o que nós temos? Nós temos o presente. Então, eu posso imaginar, planejar o meu futuro, só que eu não vivo lá no meu futuro. Posso ter um planejamento de uns 10%, mais ou menos, vamos dizer assim. Só que minha vida acontece no presente. Então, a melhor coisa para eu mudar a minha situação, buscar ajuda, quando que é? É hoje. Alberto, hoje estou muito ocupado, Então, não é prioridade para você. Então, algo que você deixa para fazer para depois, a sua mente vai entender o quê? Não é importante. Você entende? Então, quando você quer mudar algum hábito, alguma coisa, o que você faz? Eu quero emagrecer, então eu vou começar segunda-feira. Você não vai começar, porque não é importante para você, o seu cérebro não entende isso. Então, eu quero emagrecer.
Então, já parei de tomar refrigerante e comer cheeseburger ontem. Então, eu começo hoje. Então, o pontapé inicial é hoje. Você entende? Então, o que você já fez foi ontem. Não tem saideira, vou fazer a saideira. Não, a saideira foi ontem. Você já começa hoje. Porque aí sim, o seu cérebro, você está educando a sua mente, o seu cérebro, tá? Isso é importante, isso é prioridade. Aí as coisas começam a fazer diferença na sua vida. Você já começa pegando firme, tratando o seu cérebro, educando o seu cérebro. E eu penso assim, para lidar, né, com a fobia social é como uma maratona. Como que seria isso, Alberto? Se você gosta de esporte, já correu, você vai entender perfeitamente, né? A maratona é uma corrida de 42 quilômetros. Então, não é uma corrida que você começa, é claro, tem que ter um preparo físico, você tem que se preparar emocionalmente, psicologicamente, porque no meio da corrida você vai querer desistir. Vai ter um cansaço, sua perna talvez vai doer um pouco, mesmo que você tenha treinado, pode acontecer uma contusão. Então, imagina a pessoa na competição, ela não pode ou sentir uma dor aqui no baço, né, porque ela começou a correr de boca aberta, e aí a respiração agora está difícil, está doendo aqui, então ela tem que tolerar a corrida, a maratona. Então a maratona não é algo que você começou agora e daqui 10 minutos você termina. É diferente de uma corrida de 100 metros. Nós temos o campeão mundial Bolt, em menos de 9 segundos ele corre 100 metros. Então, como que você vai lidar com isso? Como uma maratona. Você entende? Então você tem que tomar muito cuidado com relação a isso, a pílulas mágicas. Não, vou ter um remédio, vou tomar um remédio aqui e vai resolver. Tô curado. Tá? Então, o que tem numa maratona? Você precisa persistir, você precisa perseverar. Então, para eu chegar aqui, para mim foi custoso. Demorou vários anos, né? E hoje vocês têm acesso a isso e vocês não precisam fazer tratamento durante anos. As pessoas que fazem terapia comigo, em pouco tempo elas conseguem reduzir a sua ansiedade e atingir os seus objetivos. A gente tem pessoas que com 3 meses ela consegue arrumar um trabalho. Coisas que ela nunca fez, nunca conseguiu, porque a ansiedade era muito grande. Mas por quê? A gente vai direto ao ponto. Mas o que é preciso? Ter perseverança. Tá? Tem que ter perseverança. Você não pode sair da corrida. Você entende? Então você tem que continuar. Então você vai lidar dessa forma com a fobia social, como uma maratona. E a maratona a gente é um pouco desconfortável, né? Correr. Para quem foi corredor sabe como que é. Eu já corri muito na minha vida, participei de corrida de pedestre. E às vezes você começa a corrida, você está lá correu 5 km. Só que você fala, cara, tem mais 30 aí pela frente, e aí E aí tem mais 3 horas que você tem que correr. Então você não entrou na corrida e já vai sair. Não, você tem que persistir, perseverar, não desistir. Que é possível. Como que as pessoas conseguem? Né? Reduzir a ansiedade, curar a depressão. Então as pessoas, se eles conseguiram, eu também consigo. É possível. Então você tem que acreditar nisso. Ter o seu pensamento voltado para isso. Eu posso, eu consigo. Olha aqui, eu não sei o nome da pessoa, né? Mas tá aqui sono, né? Compartilhei com muitas pessoas que precisam, 40 pessoas. Muito bom esses conhecimentos. É isso aí, é uma corrente do bem, né? Isso aqui. A gente compartilha esse conhecimento. Poder, algo, você tem acesso, né? Hoje a tecnologia está disponível para nós hoje, né? E você pode ter acesso a esse conhecimento, a essas informações que são direto da fonte, né? Direto da fonte que eu digo assim, que já são validadas, né? Venho trazendo pesquisas, não é algo que fruto da minha imaginação, para ajudar as pessoas. Coisas que há 27 anos atrás eu não tinha isso. Tinha alguém para me orientar, para me ajudar, ou até mesmo
um especialista, né, na área. Então, obrigado aí pelo elogio e recomendação. E aí, o que as pessoas... Então, a gente está falando dessa forma, como que você vai lidar. E às vezes a pessoa fala, eu estou tratando a ansiedade social, a fobia, né, eu estou lidando, mas talvez você não esteja lidando realmente, né, com ela. Né? Às vezes a pessoa pensa que está fazendo algo, mas não está fazendo nada. Está empurrando só a sujeira debaixo do tapete. Entendeu? Então precisa, né, dar atenção às questões que você está passando, às questões que você está sentindo, vivenciando, às situações, aos problemas. Tá? E você precisa fazer algum acompanhamento, algum tratamento, que esteja fazendo, tem vários tipos aí de tratamento. Então, tem como lidar com isso. Tá? Só não pode cruzar os braços, cruzar os braços e não fazer nada, porque é a continha básica, né? Se eu não fazer nada, nada vezes nada é igual a nada. Tá? E aí você só vai romper essa inércia. O primeiro passo é a consciência. Você está tendo consciência, a primeira coisa. Então, como que você vai resolver um problema se você não acha que não tem um problema? Me diz como que é isso. Por isso que eu vim primeiro, já fui descrevendo, falando um pouco sobre a timidez, sobre a fobia social, sabendo qual grau, qual nível que você se encontra. Então, como que você vai quebrar essa inércia? Participando, né? Interagindo, participando aqui da nossa live. Nos outros dias também nós vamos ter outras lives. Falei aqui também, né, a gente vai ter na parte da manhã. Então, tendo a consciência do problema, identificando esse problema. E aí, com certeza, eu posso tomar alguma providência para resolver, para atacar, fazer alguma coisa. Sun Tzu, uma vez, escreveu um livro que diz assim, A Arte da Guerra. Não sei se você já leu esse livro, né? Fala, você tem que conhecer o inimigo. Se você não conhece o inimigo, você vai sofrer muitas derrotas, vai perder todas as batalhas. Você tem que conhecer o inimigo e conhecer a si mesmo. Então é assim que você vai quebrar essa inércia. Pessoal, eu vou chegando por aqui na nossa live. Foi muito bom estar com vocês. Beleza? Então, a gente se vê. Até mais.